Esse outro problema aqui, ele diz assim: uma pedra de gelo de 20 gramas de massa, inicialmente a menos 10 graus Celsius, recebeu 2.700 calorias. Determine a temperatura atingida, sabendo que essa energia foi totalmente aproveitada pelo sistema, ou seja, não teve nenhuma perda, nenhuma dissipação. Tá? E aí ele deu os dados, né? Calor específico do gelo 0,5, calor específico da água 1 e o latente de fusão 80, tá? E aí, esse problema então ele diz que uma massa de 20 gramas recebeu uma quantidade total de 2.700 calorias. O que aconteceu com essa massa de 20 gramas? Estava inicialmente a menos 10 graus Celsius, então a temperatura inicial desse gelo era menos 10 graus Celsius. O que aconteceu? Recebeu 2.700 calorias. E aí, então, a gente vai analisar da seguinte forma: ele quer saber qual foi a temperatura que essa massa de água atingiu quando recebeu essas 2.700 calorias. Ela estava menos 10 graus Celsius. Atingiu quanto? Ficou quanto a temperatura depois que ela recebeu toda essa energia? Então, a gente vai fazer a seguinte análise. De menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius, existe uma variação de temperatura, né? Um aumento nessa temperatura, que a gente calcula a quantidade pelo calor sensível, né? Então, quanto de energia essa massa recebeu para ter essa variação de menos 10 até 0? Vamos fazer aqui a conta, né? Então, a massa são 20... Aqui faltou o Czinho, né? Do calor específico. A massa é 20 gramas, vezes o calor específico, que eu esqueci de colocar ali, 0,5, vezes, né? Porque está no estado sólido ainda, então a gente usa o calor específico do gelo. Vezes a variação de temperatura, que foi do menos 10 até o 0. Então, a gente teve 10 graus de variação de temperatura. Quanto que deu essa quantidade de energia aqui para causar essa variação de temperatura? 100 calorias. Tá? 100 calorias dessas 2.700 serviram apenas para variar a temperatura que estava em menos 10 para atingir 0. Tá? No momento em que atingiu 0 graus Celsius, o que vai acontecer? A fusão desse gelo, né? Então, vai passar pelo processo de derretimento. E aqui a gente recebe, aliás, o gelo recebe uma quantidade de calor latente, que é o QML. E aí a gente vê aqui quanto de energia foi gasto dessas 2.700 para causar o derretimento do gelo, depois que ele atingiu 0 grau. Então, aqui a gente vai ter a massa, que é 20, vezes o latente de fusão, que é 80. Aqui a gente tem uma quantidade de calor de 1.600 calorias. Tá? 100 calorias. 100 calorias foi para variar a temperatura de menos 10 a 0. E 1.600 foi para variar o estado físico, né? Derreter de sólido para líquido. Então, se a gente somar essas duas aqui, já deu 1.700 calorias. Quer dizer o quê? Que ainda sobraram 1.000 calorias daquelas 2.700 para variar a temperatura. Então, a gente vai fazer o quê? Vai pegar esses 1.000, vai fornecer para essa água aqui, né? Que já derreteu, e vai ver qual vai ser a temperatura atingida. Então, a gente tem 1.000 calorias, igual calor específico da água agora, porque já está no estado líquido. Então, 1 vezes os 20 gramas, que é a massa, vezes essa variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. A inicial é quanto? Menos 10. Tá? Então, aqui a gente tem 1.000 igual a 20, né? Vezes temperatura final, menos com menos, mais 10, ok? E aí a gente faz aqui essa distributiva, 20 vezes esse, 20 vezes esse. A gente vai ter os 1.000 igual a 20 TF
mais 200, ok? Agora a gente quer isolar esse TF para saber qual foi a temperatura final atingida. Então, vou passar esse 200 lá para o outro lado diminuindo. Vai ficar 1000 menos 200 igual a 20 TF. Esse 20 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Eu vou ter aqui 800 dividido por 20 igual a temperatura final, que é 40 graus Celsius. Ok? Então, está feita a análise toda. Essas 20 gramas de água que estão no estado sólido, a menos 10 graus Celsius, recebem 2.700 calorias e atingem a temperatura de 40 graus Celsius. Ok?